A gente tem a maior Olimpíada do mundo, tá? Que é a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ela envolve, assim, milhões de estudantes. Então, assim, não existe, até onde eu conheço, nenhuma outra Olimpíada que tem uma escala tão grande quanto a OBMEP tem no Brasil. Maior que uma Olimpíada, sei lá, asiática? Então, assim, uma Olimpíada Asiática, por exemplo, eu já participei como líder de equipe da Olimpíada Asiática de Física, certo? Mas essas Olimpíadas, elas, em termos de número de estudantes, são pequenas. Tem grupos que vêm de diferentes países, delegações por países. Então, elas têm uma relevância grande, mas elas são pequenos no número de estudantes. Mas cada estudante desse é um dos melhores do país dele, tá? Mas em termos de número de estudantes, que é uma Olimpíada de acesso, então qualquer pessoa pode, no Brasil, de uma escola pública ou privada, participar da OBMEP. Então, eu descobri que eu gostava de física participando de Olimpíadas de Física. E eles te dão várias oportunidades interessantes, que, por exemplo, não sei como é que foi a tua experiência no ensino médio, mas a de muita gente é assim, física é decorar fórmula, F igual a MA, sorvete. Foi levemente traumático. Exatamente. Então, muito chato, vamos falar. É chato, assim, é a parte chata, assim, mas, por exemplo, se eu te falar como é que foi a minha experiência em física no meu ensino médio, sei lá, eu fiz difração de elétrons, eu passei tardes e tardes no laboratório de uma universidade federal, no treinamento, viajei, sei lá, passei experiências, sei lá, achei um problema de uma Olimpíada Internacional e não tinha quem resolvesse pra mim. No colégio inteiro, eu fiquei que nem um mendigo ali no colégio para todos os professores. Professor, você consegue resolver para mim? E ninguém resolvia, assim, por 2 semanas, até que eu consegui resolver. Então, assim, tem várias experiências que eu tive que foram bem enriquecedoras durante o ensino médio. E eu tive essas experiências por conta da Olimpíada, né? E que então me deram um repertório de conhecimento, né? Que isso aí repercutiu até no meu doutorado. Então, eu posso te falar algumas ideias do meu doutorado que... vamos lá, a sementinha dessa ideia estava em questões de Olimpíada de Física, certo? Então, realmente, parte de física estatística e tal, que eu usei no meu doutorado, vamos lá, o jeito que eu entendi isso, que eu saquei, que clicou, foi com ideias de Olimpíada de Física. O mesmo no meu concurso para professor do ITA, a gente teve que fazer uma prova teórica, né, que... Vamos lá, é uma prova bem exigente. Imagina que é uma prova para entrar no ITA como aluno. As mais difíceis, imagina para entrar com professor. Para entrar com professor. Então, realmente foi bem... Dos 40 que fizeram a prova, só 4 tiraram nota mínima para seguir adiante. E quando eu fiz a prova, eu estava escrevendo lá o Física em Nível Olímpico Volume 2. E uma das questões que teve na minha prova de concurso para professor do ITA era bem parecida com a questão que eu estava escrevendo pro meu livro. Então, eu falei assim, essa eu conheço. Isso aqui eu fiz até no meu livro. Então, realmente, essas Olimpíadas, você ganha experiências, são bem valiosas, né? Se você quiser seguir nessa carreira de ciências, né? De academia, enfim. Então, realmente mudou a minha história participar dessas competições. Quando eu tava começando a entrar nesse mundo de gostar de estudar, que nem sempre a gente sai da escola gostando de estudar, eu pelo menos saí achando que eu não gostava. Quando eu fui buscar pessoas na internet que falavam sobre isso e tal, muitos dos gringos que eu encontrei lá, muitos deles faziam Olimpíadas, participavam desse tipo de competição e encorajavam muitas pessoas a fazerem, sabe? Então, por que você acha... Você acha que seria mais interessante se a gente tivesse um pouco mais de fomento em cima dessas Olimpíadas, que mais pessoas participassem? Uhum. Não, sim, com certeza. Isso é uma coisa... por quê, né? Por que faz elas serem tão interessantes para as pessoas? Isso é uma coisa que cresceu muito, vamos lá, de uns 15 anos pra cá, assim. Então, na minha época, como eu te falei, né? Tinha as Olimpíadas brasileiras de matemática, física, química, biologia, né? Mas de uns 15 anos pra cá, você teve um incentivo grande em termos de agências de fomento, um CNPq, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, realmente eles investiram pesado nisso, secretarias especiais para Olimpíadas de científicas. A gente tem a maior Olimpíada do mundo, tá? Que é a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ela envolve, assim, milhões de estudantes. Então, assim, não existe, até onde eu conheço, nenhuma outra Olimpíada que tem uma escala tão grande quanto a OBMEP tem no Brasil. Maior que uma Olimpíada, sei lá, asiática? Então, assim, uma Olimpíada Asiática, por exemplo, eu já participei como líder de equipe da Olimpíada Asiática de Física, certo? Mas essas Olimpíadas, elas, em termos de número de estudantes, são pequenas. Tem grupos que vêm de diferentes países, delegações por países.
Então, elas têm uma relevância grande, mas elas são pequenos números de estudantes. Mas cada estudante desse é um dos melhores do país dele, tá? Mas em termos de número de estudantes, que é uma Olimpíada de acesso, então qualquer pessoa pode, no Brasil, de escola pública ou privada, participar da OBMEP. E aí, essa quantidade de alunos que participam não tem coisa parecida. Então, eu diria até, Lutz, que a gente é referência no mundo em termos de Olimpíada Científica. Que maneiro, cara. Então, as pessoas não sabem disso porque, às vezes, não tiveram experiência, né? Mas que, assim, muitos colégios não participam ainda, né? Tá cada vez mais popular essa questão de Olimpíadas Científicas, mas a gente, por exemplo, na matemática, vamos lá, nossa educação do país, ela tem as suas dificuldades, sérias dificuldades, eu diria. Mas em termos de Olimpíada de Matemática, tá, a gente é referência. A gente já ficamos na frente da Alemanha na Olimpíada Internacional de Matemática, a IMO, que é a Olimpíada mais tradicional do mundo. Mas o que isso diz pra você? A gente tem medalha de ouro, tá? Então a gente tem uma medalha Fields, que é bem recente, mas tem vários medalhistas de ouro, tá? Entre eles o Arthur Ávila, que é quem ganhou, que seria o Prêmio Nobel de Matemática, certo? Que a gente tem, ele foi olímpico. Então ele foi medalhista de ouro na IMO, né? Então a gente tem na física, por exemplo, a gente já ganhou medalha de ouro, de prata, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente ser um país com nível educacional médio muito baixo, certo? A gente tem certos ecossistemas, tá? Certas escolas, competidores, materiais rolando no mercado editorial que são de alto nível, certo? Então, realmente, meus livros já foram vendidos, por exemplo, para o Peru, para o Paraguai, porque os caras que estão lá treinando gente para a Olimpíada, eles veem a gente como referência.